Olá, saudações, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Evandro Mose e hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você aí de casa, muito importante para a sua aprovação, muito importante para a sua nomeação. Hoje eu vou conversar com você, ter um bate-papo bem legal sobre esse tema que é os direitos das pessoas com deficiência. Então veja que é um tema bem importante e nós vamos estudar com um foco voltado aí para os concursos públicos, mas é claro que é um tema aí que é muito importante para o dia a dia, principalmente para as pessoas com deficiência, mas há um impacto disso, principalmente para o poder público ou para as demais pessoas também, conforme a gente vai estudar um pouquinho aqui a questão do arcabouço jurídico, né? Então, o evento aí de hoje é sobre o que diz aí o nosso arcabouço jurídico sobre as pessoas com deficiência, algumas leis que vão tratar sobre isso, e eu já lhe adianto que nós temos muitas leis e normas que regulam o tema, tá certo? E aí você pode estar se pensando, mas professor, não existe lá no meu edital o ponto específico, direitos das pessoas com deficiência, assim como há em alguns editais específicos, por exemplo, na carreira do Poder Judiciário, por uma obrigatoriedade que a gente vai ver mais para frente durante o nosso evento. Veja, é um tema que tem relação com diversos outros temas, tá? Por exemplo, a pessoa com deficiência, de acordo com a Lei 13.146 de 2015, ela goza ali de preferência no recebimento da restituição do imposto de renda, ela tem direito a um atendimento prioritário. Então, são direitos que, de certa maneira, estão interligados com diversos editais, com o próprio direito constitucional. Então, vale a pena aí você acompanhar a nossa aula e ampliar ainda mais o seu conhecimento, tá bom? E a gente vai trazer, então, alguns conceitos de direito constitucional, alguns conceitos de direito administrativo, o impacto dos direitos das pessoas com deficiência e sua regulamentação quanto a essas situações, quanto ao direito civil, dentre outros temas que têm caído bastante em prova no finalzinho da aula. No finalzinho da aula a gente vai até fazer algumas questões para a gente treinar o conhecimento que você vai ter aqui durante o nosso evento, tá certo? É isso aí então, meu amigo e minha amiga, vamos aqui dar uma olhadinha no material junto com o professor no que vamos estudar aqui durante este nosso evento. Vamos lá? Então tá vendo aqui que são os direitos das pessoas com deficiência. Eu vou tratar aqui de algumas noções gerais, tá certo? Porque, claro, vou te trazer ali, como o professor falou, algumas leis e normas que regulam o tema, mas é claro que não temos como, durante esse evento, esgotar todas essas leis e normas que vão regular os direitos das pessoas com deficiência, tá bom? Então, a ideia aqui dessa aula vai ser introduzir esse tema com você e te dar algumas orientações gerais, tá bom? Vamos lá então, olha só. Tá aí no quadro, vamos lá então. Primeiro vamos aqui aos nossos recadinhos, tá certo? Assista aí a aula, assista ao nosso evento. Se você gostar do evento, não deixa de curtir, não deixa de dar o like, que isso ajuda bastante o canal a crescer. É isso que vai ajudar a gente a conseguir cada dia mais vir aqui e trazer um novo tipo de conteúdo para auxiliar você na sua preparação. A única coisa que pedimos é que, caso você goste da nossa aula, curta o vídeo e compartilhe o conhecimento também, tá certo? Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito, só clicar aí em inscreva-se, clique no sininho para receber as atualizações. É isso aí. Bom, então, meu amigo, você tem que entender que o estudo para concurso é um estudo contínuo, então estude sempre, estude até passar. Lá no site do Qualis Concursos, você vai conseguir saber mais, você vai conseguir ter acesso a um conteúdo para saber quais são os produtos e as soluções que estão à sua disposição. Nas redes sociais também nós publicamos aí conteúdos diariamente para auxiliar você na sua preparação. E temos também aí alguns cursos presenciais aqui em São Paulo para a área fiscal, tá certo? Então vai lá e obtenha maiores informações. Dados aí os nossos recadinhos, vamos então para a aula, professor. Vamos lá, como você está acompanhando aí no material, caso você ainda não tenha baixado, vai lá no site, tá certo? E tem acesso ao seu materialzinho de apoio. Vamos lá então. Nós vamos começar aqui o nosso estudo falando um pouquinho sobre as leis e normas. E aí você vai ver aí que o professor colocou que diversas são as leis que compõem o arcabouço jurídico relacionado aos direitos das pessoas com deficiência. Embora tenhamos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, devido à obrigação assumida em convenção internacional, leis anteriores ao Estatuto permanecem válidas e produzindo efeitos. Exemplos de normas. Bom, vamos entender uma coisa, meu amigo e minha amiga.
essa necessidade de nós trazermos alguns direitos, de trazermos algumas garantias à pessoa com deficiência é algo muito importante. Você estuda, normalmente dentro do direito constitucional, a questão da igualdade, certo? Só que a gente sabe que, muito embora as pessoas, a lei diga que elas devem ser tratadas igualitariamente, será que elas realmente são o mesmo tratamento que você dá a todos? Será que realmente é justo isso? Então, veja que quando nós falamos de pessoas com deficiência, isso fica ainda mais evidenciado, não é verdade? Vou te dar um exemplo. Vamos lá. Quando um cidadão solicita uma determinada bula de remédio, por exemplo, ele perdeu e quer saber informações sobre um determinado tipo de remédio. Ele contata ali o fornecedor daquele remédio e aí ele vai fornecer uma segunda via para ele, certo? Certo. Só que se nós estivermos falando de uma pessoa com deficiência visual, será que esse tratamento igual... É claro que aí a gente está falando, né, de uma empresa privada, mas tem relação com o que eu quero dizer. Vamos lá. Veja, a questão aqui é, se ela fornece só a bula escrita para todos, nem sempre essa bula escrita vai ser útil, a exemplo de uma pessoa com deficiência visual. Então, por isso que o estatuto, e a gente vai estudar isso, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, segura que ela vai ter acesso a esse tipo de conteúdo com acessibilidade. A própria administração pública também vai ter que adotar muitas regrinhas de acessibilidade para possibilitar o acesso, para possibilitar a condição de alcance da pessoa com deficiência. Então, veja que essa questão da igualdade, ela deve ser vista de uma forma um tanto quanto relativa. E aí nós podemos utilizar daquela definição de Aristóteles de igualdade, seria tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida da sua desigualdade, porque as pessoas acabam sendo desiguais. Então a gente precisa dar um tratamento diferenciado, que tenha uma razão para isso, para que as pessoas realmente possam ser consideradas como iguais, certo? Então vamos entender como que isso funciona, olha só. Então o professor colocou aqui alguns exemplos, tá, de leis e normas que regulam aí os direitos das pessoas com deficiência, tá? Vamos ver um pouquinho isso. Nós temos lá a Constituição Federal. Então a Constituição Federal, você tem lá alguns dispositivos que falam. Por exemplo, você não tem lá a questão da reserva de cargos, a reserva de vagas, tá, para o provimento de cargos em empregos públicos na administração direta e indireta, reserva de vagas para pessoas com deficiência? Sim, isso é algo que está previsto como uma regrinha, né, um dos princípios aplicáveis ali à administração direta, à administração indireta. É isso que você estuda no direito constitucional. Então é um exemplo da questão da preservação dos direitos e garantias da pessoa com deficiência, tá? Vamos lá, olha só, temos ainda a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo. E aí você observa que o professor colocou Constituição Federal mais a Convenção Internacional. Por quê? Deixa eu ver se o professor colocou aqui no material para você. Vamos lá, olha só, a gente adiantando um pouquinho aqui. Você precisa entender uma coisa. A Constituição Federal, ela fala o seguinte, lá no artigo 5º, parágrafo 3º, salvo engano, ela diz que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, e em cada uma dessas votações, esse tratado internacional obtiver 3/5 dos votos dos respectivos membros, que esse tratado internacional ele vai ser equivalente às emendas constitucionais, quer dizer, vai ter status de norma constitucional. Então veja que isso é uma previsão do direito constitucional, não é isso da Constituição? E essa questão aqui do que estamos falando, que é a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, olha como o professor colocou aqui, ó, Tratado Internacional de Direitos Humanos, Rito de Emenda Constitucional. Por quê? Porque essa convenção, que é a Convenção Internacional, ela foi aprovada nesses moldes realmente. Então ela foi internalizada, a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência, foi internalizada no nosso ordenamento jurídico com status de norma constitucional. Olha que bacana.
Então, veja, meu caro amigo, que por isso que o professor colocou, né? A Constituição Federal, mais a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo, porque o Brasil ele aderiu também ao protocolo facultativo. Tranquilo? Veja, temos ainda a Lei 13.146, que é o famoso EPD, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né, mais conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu separei para a gente conversar com um pouquinho de maiores detalhes aqui nesta aula, neste bloco de aulas. Além do que, nós temos a Lei 10.098, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade, a Lei 10.048, que trata sobre a prioridade de atendimento. Temos ainda o Decreto 3298, que regulamenta, inclusive, uma outra lei que fala sobre a Política Nacional da Pessoa com Deficiência. Então veja que a gente tem diversas leis e normas, muitas ainda que o professor nem colocou aqui. Tem a Resolução 230 de 2016 do CNJ, que se você hoje for prestar para algum órgão do Poder Judiciário, concurso público eu digo, né? Se você for prestar um concurso público para algum órgão do Poder Judiciário, hoje, normalmente vai ter lá a previsão de alguma lei, alguma norma que abarque os direitos das pessoas com deficiência, porque o artigo 19, se não estou enganado, desta resolução, ele prevê expressamente isso, tá certo? Então está na resolução que os concursos públicos destinados ao provimento de cargos públicos dentro do Poder Judiciário e órgãos auxiliares, que tenha previsão de matéria que abarque os direitos das pessoas com deficiência. Tranquilo? Então, cada vez mais os órgãos públicos vão adotando também essa matéria, essa cobrança vai se tornando mais recorrente. Sabe por quê? Porque lá um dos dispositivos da Convenção Internacional que o Brasil se comprometeu a cumprir é propagar o conhecimento sobre os direitos das pessoas com deficiência. Então, até decorrência dessa obrigação que ele assumiu em Convenção Internacional, é que ele precisa auxiliar dentro desse processo de disseminar o conhecimento sobre os direitos das pessoas com deficiência. Então, é uma maneira, preparar o servidor público dizendo que, olha, você vai ter que estudar dentro do edital os direitos das pessoas com deficiência, é uma maneira de disseminar esse tipo de conteúdo. Então, é uma das formas aí que o poder público está adotando para cumprir uma dessas obrigações assumidas, tá bom? Então, nós temos diversas leis e normas, tá? Vamos continuar aqui um pouco mais os nossos estudos. Hoje eu vou falar para você sobre, tá, a Lei 3.146. Você viu que, como eu falei, tem outras leis e normas que vão regular a questão dos direitos das pessoas com deficiência, mas dentro desse evento não dá para a gente tratar de todas elas, tá? A gente consegue tratar aí dentro do nosso evento de um pouquinho do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aí se você gostar desse conteúdo, deixar aí o seu like, tá bom? Compartilhar, a gente tiver um bom resultado dentro desse evento que fizemos, o professor aí ele vem e traz para você a parte 2 desse tipo de conteúdo, a gente continua estudando a lei, depois passa para outra e assim por diante. Então, quanto mais aí você valorizar o nosso trabalho, mais a gente vai trazer esse tipo de conteúdo para você. Vamos lá então, amigão, olha só. Primeira coisa que eu quero que você entenda para que você possa absorver esse conhecimento dos direitos das pessoas com deficiência. Eu quero que você entenda o que é uma pessoa com deficiência. Professor, qual que é a nomenclatura correta? A nomenclatura correta é nós falarmos pessoa portadora de deficiência, pessoa portadora de necessidades especiais, pessoa deficiente. Como é essa questão da nomenclatura? Bom, o mais adequado hoje em dia, que é utilizado, é a pessoa com deficiência, PCD, pessoa com deficiência, tá bom? Só que é bem comum também você encontrar questões que versem sobre essa nomenclatura, só que aí depende um pouquinho do concurso, tá? Normalmente quando questões que envolvam mais uma questão social e tudo mais, para assistente social, por exemplo, eu já vi uma questãozinha como essa específica sobre nomenclatura. Só que você tem que tomar muito cuidado com isso, por quê? Porque, muito embora a nomenclatura mais adequada hoje em dia seja pessoa com deficiência, as próprias leis nossas, elas são antigas. Deixa eu voltar para o quadro aqui para você entender uma coisa. Algumas leis, ó, essa lei, a Lei 10.098, a Lei 10.048, esse decreto, olha só, esse decreto, eles são anteriores ao próprio Estatuto. Ó. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é de 2015. A Convenção Internacional, ela data de 2008. Então, essas leis são até mesmo anteriores à própria Convenção Internacional. Está percebendo isso? Então, veja, meu caro amigo, que
Antes da gente passar para o conceito, deixa eu só fazer essa observação para você aí de casa. Por que, que a gente tem algumas leis mesmo que anteriores ao Estatuto, anteriores à Convenção, sendo consideradas como válidas? Porque dentro da Convenção Internacional, o Brasil ele se comprometeu ao seguinte. Ele disse, olha, se eu tiver alguma lei e norma que conceda um direito, uma garantia à pessoa com deficiência, eu vou manter essa lei e norma. Mesmo que ela seja anterior a esse acordo internacional que nós estamos aqui compactuando. Então foi o que aconteceu. As leis mais restritivas do que estava no sentido de direitos e garantias, que restringiam mais direitos e garantias, que eram as suas leis internas que eram mais restritivas, eles se comprometeu a abolir. Agora, aquelas leis que eram mais ampliativas, né, que concediam direitos, que reconheciam direitos da Convenção, ou que ampliavam mais esses direitos, o Brasil se comprometeu a manter. Então, por isso que nós temos essas leis, mesmo que anteriores à própria Convenção, consideradas como válidas. Tá bom? E nem entra muito naquela questão de discussão sobre a constitucionalidade ou não dessas leis, uma vez que esse tratado foi internalizado, mas enfim, até porque elas são ampliativas no sentido de direitos, né? Elas concedem direitos, regulamentam direitos que estão previstos na Convenção, ampliam esses direitos, então por isso que elas permanecem sendo válidas dentro do nosso ordenamento jurídico nacional, tá bom? Fazer só essa observação. Continuando aqui, existe a questão do conceito de pessoa com deficiência. Eu estava falando para você sobre a nomenclatura, né? E eu disse, toma cuidado, por quê? Porque o correto é pessoa com deficiência. Só que você vai encontrar na própria lei a expressão, por exemplo, pessoa portadora de deficiência. A Constituição usa essa expressão. Tá certo? A Constituição usa a expressão pessoa portadora de deficiência, mas então por isso que você tem que tomar muito cuidado com essa questão de nomenclatura. Você só vai dizer que a questão está errada pelo fato de estar escrito pessoa portadora de deficiência se a questão versar exatamente sobre a questão da nomenclatura. Porque, como eu disse, as próprias leis utilizam a expressão pessoa portadora de deficiência. Então, você tem que direcionar a sua resposta conforme o enunciado da questão. Então, não é simplesmente a expressão pessoa portadora de deficiência que torna errada a assertiva. Você tem que fazer uma análise conjuntural. Por isso que a prática de testes é fundamental. Quanto mais exercícios você faz, melhor você fica, tá bom? Vamos lá então, olha só. Temos então a Lei 13.146 que nos dá aqui um conceito genérico sobre pessoa com deficiência. Ela vai dizer que uma pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras, isso pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, a pessoa com deficiência é aquela que, ao exercer um direito de liberdade fundamental, ela não vai conseguir exercer com a mesma amplitude que uma pessoa que não tem deficiência. Então, ela enfrenta obstáculos que impedem dela exercer com essa mesma plenitude. Eu vou te dar um exemplo e isso fica bem mais claro aí para você aí de casa. Imagine o seguinte, para você é muito simples acordar e trabalhar, ir para o curso, seja com carro, seja no trem, no ônibus, né? Aí você fala, professor, só se for para você ficar lá 1h30 no busão, bom, veja, meu amigo, ainda é simples. Por quê? Faça um raciocínio comigo. Imagina, por exemplo, se você fosse uma pessoa que sofresse de uma deficiência, sofresse não, que você tivesse, né, uma deficiência física na modalidade, sei lá, da paraplegia. Você não movimenta os membros inferiores do seu corpo. Para se locomover, muito provavelmente você precisaria utilizar de uma cadeira de rodas, né, se tornaria ali um cadeirante. Você acha que é simples a locomoção no território nacional para um cadeirante? A grande verdade é que não. Em algumas regiões, principalmente ali, regiões centrais, regiões mais nobres, né, economicamente falando, você tem um tratamento diferenciado. Mas principalmente quando você vai para as grandes periferias, você vai ver que é super complicado, né, para uma pessoa com deficiência física se deslocar dentro do território nacional. Então, hoje em dia, ainda você tem mais a questão do transporte público com um pouco mais de acessibilidade, principalmente nos grandes centros, mas você ainda pode encontrar muitas dificuldades aí em lugares, municípios menores, mais afastados, mais interioranos aí das grandes capitais. Então, veja que
ela vai enfrentar um obstáculo maior, tá certo? Para ela, ela não consegue exercer em sua plenitude essa liberdade de locomoção. Então a gente precisa proporcionar acessibilidade para que isso aconteça. Então por isso que hoje o poder público ele já obrigou aí essas concessionárias de ônibus a prover a acessibilidade e traz ainda algumas outras determinações no intuito de fornecer cada vez mais esse acesso, essa condição de alcance à pessoa com deficiência. Então, isso é um conceito bem genérico, né? Para que você entenda aí o que é uma pessoa com deficiência. E é um conceito da Lei 13.146. Para você entender um pouco mais de detalhes do que vai se conceituar, vamos dizer assim, como uma pessoa com deficiência, você pode observar o que está lá no decreto, por exemplo, 3298 de 1999, que ele vai classificar as deficiências. Ele vai dizer o que é a deficiência física, ele vai dizer o que é a deficiência auditiva, ele vai dizer o que é a deficiência visual, ele vai dizer o que é a deficiência mental, ele vai dizer o que é a deficiência múltipla. Faltou aí, né? 5A, deficiência múltipla. Certo? Além do que, temos ainda, claro, alguns provimentos jurisdicionais que você poderá utilizar para algumas aplicações diferenciadas, vamos dizer assim. Nós já tivemos aí decisões dos nossos tribunais superiores reconhecendo a possibilidade da pessoa com visão monocular, que enxerga somente com um dos olhos, em concorrer nas vagas ali destinadas às pessoas com deficiência. Então temos ali alguns provimentos jurisdicionais nesse sentido também. Tá bom? Vamos lá, então, dar uma olhadinha no que diz o decreto 3298. Ele vai falar que é considerada a pessoa... Aí, olha a expressão aqui, ó, tá vendo como eu falei para você? Mas olha o ano do decreto, entendeu? É a que se enquadra nas seguintes categorias. Aí ele vai dizer, ó, deficiência física é quando tem uma alteração completa ou parcial em um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, não movimenta aí os membros inferiores do corpo, aquele movimenta os membros inferiores parcialmente, monoplegia, um único membro, ou a monoparesia, esse único membro tem redução de movimento, tetraplegia, os 4 membros, né? Tetraparesia. Aqui, para você entender, né, a plegia é a perda do movimento total, a paresia é a perda do movimento parcial, tá? Triplegia, 3 membros, assim como a triparesia. Hemiplegia é hemisfério, tá? Aí você divide aqui o corpo humano basicamente em 2, aí você vai ter esse hemisfério e esse hemisfério. A hemiplegia é a pessoa não consegue movimentar um dos hemisférios do seu corpo. Muitas vezes pode ser decorrente ali de algum acidente cerebral, né? Algum AVC, algum derrame, enfim. Pode ocasionar muitas vezes isso, mas vamos lá. Então veja, temos ainda hemiparesia, a ostomia, né, que é quando nós colocamos uma bolsa de coleta ali para que a pessoa possa expelir, né, seus alimentos, o que ela consome ali, pelo fato dela não conseguir fazer pelas vias regulares, a amputação ou ausência de membro, quando a pessoa nasce sem o membro ou por algum motivo ela tem que retirar um dos seus membros, por exemplo, um acidente de moto e assim por diante, a paralisia cerebral, tá bom? Isso aqui é legal, hein? Ó, isso aqui eu já me deparei com uma questão que falava que a paralisia cerebral seria considerada uma deficiência mental. Não, na verdade ela é uma deficiência física que pode até repercutir uma certa deficiência mental, mas ela é categorizada aqui pelo decreto como deficiência física, tá bom? Nanismo, que é o crescimento anormal. E aí tá vendo que ele vai trazendo aqui essa especificação do que é a deficiência física. Ele vai falar o que é a deficiência auditiva, que é quando a gente perde nos 2 ouvidos parte ou toda a audição nessas frequências aqui que são estabelecidas para verificação através do nível de decibéis, tá bom? E aí é feito um exame lá para que a pessoa possa verificar essas situações. A deficiência visual também vai ser classificada aqui quando a pessoa, ela pode ser a baixa visão, tá? Ela enxerga, mas enxerga muito pouco, ou ainda ela pode ser aqui, né, a perda total da sua visão. Ele fala, ó, cegueira, que é a perda total, né, que é igual ou menor que 0,05, ele traz aqui esse índice, e a baixa visão, que aí ele tem um índice um pouco maior, tá vendo? Mas ainda enxerga muito mal, né? Praticamente não enxerga. Então por isso que é categorizado como a deficiência visual, tá bom? Temos a conceituação de pessoa com deficiência mental,
que é aquela que tem um funcionamento intelectual que é significativamente inferior à média, tá bom? Com uma manifestação antes dos 18 anos, limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como. Então ele traz aqui algumas habilidades, né? Então, por exemplo, a pessoa ela não consegue se comunicar e não consegue fazer o seu cuidado pessoal, ela não consegue entender que colocar a mão onde tem aquela placa, cuidado, cão bravo, cerca elétrica, ela não consegue entender que aquilo pode causar um risco à sua segurança. Então, tem diversos critérios aqui que você está observando na lei, olha só, que serão levados em consideração para a gente categorizar o que vem a ser aí a pessoa com deficiência mental, tá bom? Mas aí é claro, são critérios que são definidos em lei, mas algumas vezes vai depender ali de uma avaliação, conforme a gente vai ver, né? Depende do ato que a pessoa vai praticar também. E muitas vezes a avaliação ela precisa ser um pouco mais aprofundada, de acordo com critérios biopsicossociais, e muitas vezes nem sempre, né? Porque basta ali uma análise biológica para você olhar para a pessoa e perceber, por exemplo, que ela é amputada, que ela tem ausência de um membro. Então, depende um pouquinho, isso vai variar de caso a caso, tá? Mas isso a gente vai estudar mais para frente, quando a gente voltar para o estatuto. E temos a definição de deficiência múltipla, que é quando a pessoa ela tem a associação de 2 ou mais deficiências. Imagina, por exemplo, uma pessoa que era considerado como deficiente mental e que acaba tendo ali a amputação de um membro, por exemplo. Então, ele acaba sendo uma pessoa com deficiência mental e também com deficiência física. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer, tá bom? Ou não só a amputação, às vezes a pessoa ela já pode ter nascido com alguma deformidade congênita, enfim. Então, diversos fatores podem contribuir para isso, mas que são estudados já lá no campo da medicina, tá bom? Aqui eu trouxe essa pirâmide que a gente já estudou um pouquinho, né? Até fazendo já o link com o que você estuda dentro do direito constitucional, que é a pirâmide de Kelsen, né? Hans Kelsen. Você tem no topo aqui da pirâmide dessa hierarquia de leis, você vai ter a Constituição Federal e convenções, tratados internacionais que tratem de direitos humanos que forem aprovados no rito de uma emenda constitucional, serão equivalentes às emendas constitucionais, e o exemplo foi o que o professor falou lá, que é a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência. Tranquilo? E aí nós temos um pouquinho mais abaixo aqui, né, entre a Constituição e normas constitucionais e as leis e normas que o professor colocou aqui, a gente vai ter os tratados internacionais de direitos humanos que não obedecerem esse rito, que não conseguirem ser aprovados em 2 casas do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, e obtiver lá os 3/5, não passarem exatamente por esse rito, né? Não conseguir obter esse rito, aí a gente vai ter um status supralegal, mas um status infraconstitucional, não é isso? E depois você ainda pode dividir ainda mais a pirâmide, falando, né, das leis complementares, leis delegadas, decretos, mas enfim, não é muito o objetivo da nossa aula aqui de hoje, tá bom? Vamos lá então, meu amigo. Para nós falarmos então dos direitos das pessoas com deficiência, a gente vai estudar um pouquinho do que está previsto na Lei 13.146 do ano de 2015, que é conhecido como o EPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência, também denominado de Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tá certo? Olha só, é o que está previsto no texto da própria lei. Professor, por que a Lei 13.146 ela foi feita? A Lei 13.146 ela foi feita para regulamentar o tratado que eu falei para você. A Convenção Internacional, porque o presidente da República foi lá, assinou o tratado. Aí ele se compromete ali perante a comunidade internacional. Aí depois isso tem que ser votado pelo nosso Congresso Nacional para que tenha ali efeitos internos, para que a sociedade fique ciente da necessidade de cumprir com o que está ali determinado, com o que está ali compactuado. E isso foi feito. Ele foi internalizado, como eu disse para você, com status de norma constitucional. Então, essa convenção ela precisou ser regulamentada. E aí foi editada a Lei 13.146 para complementar, para auxiliar aí na complementação, vamos dizer assim, das normas previstas na convenção. Então, é exatamente o que nós temos lá, olha só. O artigo 1º vai dizer para nós que é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência, e qual que é o objetivo dele? Ele é destinado a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, essa é a ideia do Estatuto. É trazer o quê?
um pouco mais de igualdade para a pessoa com deficiência no exercício dos seus direitos, no exercício das suas liberdades fundamentais. É como o professor falou, a pessoa com deficiência ela vai enfrentar mais obstáculos no exercício desses direitos que podem ser atitudinais, podem ser tecnológicos, podem ser urbanísticos, tá? Podem ser arquitetônicos, podem ser informacionais, enfim. Ela enfrenta diversos obstáculos no exercício dos seus direitos e das suas liberdades fundamentais. Por isso que a gente precisa dar um tratamento diferenciado para poder estabelecer a igualdade entre as pessoas e fazer com que ela realmente possa exercer os seus direitos e liberdades fundamentais em condições de igualdade. Tranquilo? Temos o parágrafo único, que vai dizer aqui algo que eu já te expliquei. Vai falar que essa lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o seu protocolo facultativo. Ah, o professor está tomando uma aguinha aqui, vamos lá? Então veja, ele vai regulamentar, tá? Tanto a Convenção Internacional como o protocolo facultativo, o Brasil ele se comprometeu a observar, tá bom? Então ele aceitou os dois, assinou os dois aí. Então é isso aí. E aí depois a gente vai ter aqui ainda o conceito de pessoa com deficiência, que eu já disse para você, que é aquela que tem impedimento de longo, não é curto, não é médio, é longo prazo, tá? Porque se for curto ou médio, normalmente a pessoa não se enquadra dentro de pessoa com deficiência. Ela pode se enquadrar dentro do conceito de pessoa com mobilidade reduzida, por exemplo. Legal? Mas vamos lá então. Seja a natureza física, mental, intelectual, sensorial. Então, veja que pelo estatuto, ele traz esse conceito genérico. Como eu disse para você, que a gente vai regulamentar aí com outras leis e normas. Vamos especificar com outras leis e normas, como eu já conversei. Bom, veja que a deficiência, ela por vezes vai precisar ser avaliada. Então, por isso que a lei diz, quando necessário, isso também caiu bastante em prova. Então, a avaliação de deficiência, nem sempre a gente precisa fazer essa avaliação biopsicossocial. É como eu disse para você, é claro, dependendo do serviço que eu vou oferecer, pode ser que eu tenha que fazer a análise biopsicossocial. Então, tem que ser uma coisa meio que individualizada mesmo, vamos dizer assim. Cada caso é um caso, não é? Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que já entendeu que ela é uma pessoa com deficiência, ela conseguiu internalizar isso, ela conseguiu aceitar isso, e ela entende que ela vai enfrentar o obstáculo no exercício dos seus direitos fundamentais, e ela acaba não se limitando, acaba aceitando isso e vivendo uma vida normal. Nem toda pessoa vai entender isso, não é? Ela pode, por vezes, ter dificuldade para aceitar, ela pode ter dificuldade para se adaptar, às vezes a própria família, muitas vezes, não dá ali a devida colaboração, não é? Então, veja que, muitas vezes, isso vai variar de caso para caso, por isso que isso tem que ser feito de maneira singular mesmo, né? Por uma necessidade ou para alguma área específica, tem que ser feita uma avaliação biopsicossocial, mas então essa avaliação biopsicossocial ela não vai ser sempre realizada, tá? Ela vai ter situações que ela será dispensada em alguns critérios, como critério social, como critério psicológico, isso depende de cada caso, depende do benefício que nós vamos oferecer e assim por diante. Mas quando for necessária essa avaliação biopsicossocial, ela vai ser realizada por uma equipe multiprofissional. Então, realiza lá com psiquiatra, realiza com educador físico, realiza ali com fonoaudiólogo, realiza ali com profissionais diversos para a gente realmente ter, né, um assistente social, para a gente ter uma visão mais diferenciada. Então, envolvendo aí diversas disciplinas. E aí, quando nós formos fazer essa avaliação biopsicossocial, a gente vai ter que ver o quanto ela está impedida de exercer as suas funções e as estruturas do corpo. Será que ela tem hemiplegia? Será que ela tem paraplegia? Será que ela tem tetraplegia, tetraparesia? Enfim, a gente vai ter que fazer essa análise. Quais são os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais? Como eu disse, nem todas as pessoas têm as mesmas condições, nem todas as pessoas enfrentam a mesma situação, então algumas pessoas reagem de uma maneira, outras de outra, e a gente tem que fazer esse tipo de análise, tá? Uma análise mais específica. Também a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação, o quanto essa pessoa ela não conseguirá desempenhar atividades do dia a dia, o quanto essa pessoa ela estará impossibilitada de participar de
serviços, por exemplo, que são colocados à sua disposição. Será que essa pessoa ela consegue, por exemplo, atravessar uma rua em segurança, entendendo que o farol vermelho é para ela parar, não é? Ela tem que esperar o farol verde para ela atravessar a rua. Será que ela consegue utilizar um transporte público sozinha? Então essa avaliação ela deverá avaliar esses pontos, tá? Sendo aí uma avaliação biopsicossocial, mas, repito, não é sempre que ela é realizada. Ali diz quando necessária. Então, por isso que você tem que tomar cuidado com isso aqui tem sido bastante objeto de prova. E aí o Poder Executivo vai criar instrumentos para avaliar a deficiência. E como eu disse, aí o Poder Executivo vai, por exemplo, estabelecer portarias, não é? Decretos, enfim, para regulamentar essas avaliações. Porque, a depender da atividade, pode ser que eu tenha que fazer uma ou outra avaliação. Então, no âmbito do INSS, assistência social, previdência, enfim. Aí ele vai regulamentar isso. Vai dizer quais são as análises, o que tem que ser observado, o que vai ter que ser avaliado por parte do perito médico, né? Então, é isso que o Poder Executivo vai fazer. Ele vai definir, vai regulamentar como que essas deficiências serão avaliadas, como que quais serão os critérios objetivos ali utilizados para dizer se realmente aquela pessoa se enquadra dentro daquela situação para receber aquele tipo de benefício ou não. Tranquilo até aqui? E aí a organizadora gosta também de cobrar bastante isso daqui, dizendo que cabe ao Poder Judiciário, cabe ao Poder Legislativo. Então lembra que cabe ao Poder Executivo. Você que é meu aluno vai gabaritar uma questão como essa em prova, hein? Um tema que também hoje eu vi cair algumas vezes em prova é esse tema aqui que eu denomino como as nomenclaturas, que estão previstas lá no artigo 3º, que são importantes você conhecer até para ler as outras leis e normas que estão dentro do nosso arcabouço jurídico. Ele vai trazer o conceito de acessibilidade, que nada mais, nada menos, meu amigo, significa o quê? Possibilidade, condição de alcance. É permitir, como você está vendo aqui em cima, que a pessoa com deficiência ela tenha acesso, ela possa utilizar, ela tenha, como o próprio nome diz, acessibilidade, quer dizer, permitir o acesso, possibilitar o alcance, possibilitar a utilização, possibilitar o uso. Compreende? Isso é a acessibilidade. E aí ele diz possibilidade, condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias. E aí ele vai trazendo aqui, ó. Eu vou só fazer uma observação que eu vi uma questão como essa, caiu, se eu não estou enganado, para o Ministério Público, acho que foi de Minas Gerais. Eu não vou ficar lendo aqui do outro lado para você, até para não ficar cansativo, né? Porque a leitura você pode fazer de casa, sem o auxílio do professor, creio eu, né? Pois é, vamos lá. Mas eu quero fazer uma observação importante aqui para você, que nessa prova eles pegaram esse conceito e trocaram isso daqui, ó. Eles trocaram essa expressão, que é privados de uso coletivo por privados de uso individual. Opa, cuidado, hein? Às vezes você vê uma assertiva dessa em prova, um detalhezinho desse pode te derrubar. Não é privado de uso individual, é privado de uso coletivo. Como um restaurante, como uma loja de roupas, um cabeleireiro, são estabelecimentos privados, mas que têm uma destinação, um uso coletivo, um supermercado e assim por diante. Então, toma cuidado com isso. O privado de uso individual é outra coisa, sua casa, aí é uma questão muito pessoal você prover acessibilidade ali dentro, tá bom? Então tem que observar esses detalhes. Vamos para a próxima nomenclatura? Desenho universal. Entenda que desenho universal é o quê? A regra geral. É a rima da aprovação, é o que eu falo para os meus alunos. Desenho universal é regra geral, adaptação é exceção. Então o desenho universal é um modelo, tá? É um modelo que é criado para que todas as pessoas possam utilizar daquele produto, daquele ambiente, daquele programa, daquele serviço. Então é um modelo, uma concepção que é feita para que todas as pessoas possam utilizar daquilo que está sendo oferecido. Como eu disse, seja um produto, seja um ambiente, seja um programa, seja um serviço. Então, é fazer um modelo de uso universal, que todas as pessoas possam utilizar, tenham elas deficiência ou não. Uma questão que já caiu em prova foi, desenho universal é um modelo que é feito, né, resumindo para você, é um modelo que é feito para ser usado pelas pessoas com deficiência. Cuidado, hein, ó. Desenho universal é um modelo para ser utilizado por todas as pessoas.
tá bom? Sem a necessidade de uma adaptação, que é o que a gente vai ver da adaptação razoável, ou de um projeto específico, incluindo aí os recursos de tecnologia assistiva. Bom, temos ainda o conceito de tecnologia assistiva ou ajuda técnica, tá? Que são produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias que ajudam a promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Vamos entender isso? Vamos lá. Você acha que uma pessoa que ainda não perdeu completamente a sua audição, ela ouve muito pouco, só que digamos que exista um aparelho de surdez no mercado que maximiza o barulho do ambiente para que a pessoa consiga ouvir um pouco mais. Você não acha que isso vai promover uma maior funcionalidade àquela pessoa? Sim, irá. Você não acha que uma cadeira de rodas ajuda uma pessoa com deficiência a se locomover? Sim, é uma ajuda. Isso são instrumentos de tecnologia assistiva, de ajuda técnica, que vão possibilitar que a pessoa com deficiência tenha uma maior funcionalidade, consiga exercer mais atividades, tá bom? Aí você tem muitos desses produtos que são oferecidos para auxiliar e para aumentar essa funcionalidade realmente. Isso é muito importante, tá bom? É isso aí. Então temos aí esse conceito de tecnologia assistiva, ajuda técnica. Outro exemplo aqui de ajuda técnica é o cão-guia, tá bom? Cão-guia é um exemplo de ajuda técnica para a pessoa com deficiência visual. Temos aqui o conceito de barreiras, e aí como eu falo para os meus alunos, as barreiras podem ser aqui o ATAC-TU, tá bom? São as barreiras arquitetônicas, as barreiras no transporte, as barreiras atitudinais, barreiras na comunicação e na informação, barreiras tecnológicas ou transportes, né, enfim, e barreiras urbanísticas. Então é esse o conceito que é trazido aqui no inciso 4. Barreiras são aquele entrave, aquele obstáculo, que pode ser uma atitude ou um comportamento, e que vai fazer com que a pessoa com deficiência ela não consiga exercer esse direito, essa liberdade fundamental em condições com as demais pessoas. Então, isso prejudica o acesso, essa barreira ela prejudica a sua liberdade de movimento, a sua liberdade de expressão, a sua comunicação, o seu acesso à informação, a compreensão do que está sendo dito, a circulação com segurança, entende? Então, essa daqui vem a classificação delas. Podem ser barreiras urbanísticas, resumindo, as que estão ali na rua, que estão em espaços públicos e privados que estejam abertos ao público ou sejam de uso coletivo, como exemplo aí, né, uma calçada esburacada, né, seria um exemplo, né, porque isso pode prejudicar tanto a pessoa com deficiência física como a pessoa com deficiência visual, ou ainda uma escada ali ao invés de uma rampa dentro de uma rua pública, por exemplo. Né? Temos as barreiras arquitetônicas, que são aquelas já existentes dentro dos edifícios, sejam eles públicos ou privados, então a falta de um elevador e somente as escadas dentro do edifício, a ausência ali de portas um pouco mais largas ou de banheiros acessíveis, enfim, e são diversos exemplos. Temos as barreiras nos transportes, que são aquelas existentes nos sistemas e meios de transporte. Vou te dar um exemplo. A ausência de itinerário em braille, né? Acaba sendo aí, claro, é uma barreira que impacta tanto nos transportes como na informação também, né? Na comunicação, porque impede que a pessoa tenha acesso àquela informação. Mas, de certa maneira, também acaba sendo uma barreira nos transportes. Mas vamos para outro exemplo, né? Para se encaixar melhor dentro dos transportes aqui. Imagina, é muito comum em algumas linhas de trem e metrô que você vai... Metrô nem tanto, mas na linha do trem, algumas linhas. Aqui, imagina que isso aqui é a plataforma. Isso aqui é a plataforma de embarque. Isso daqui, ó, é o carro do trem. Né? Quando tem um vão muito grande aqui, ó, entre o trem e a plataforma, isso é uma espécie de barreira nos transportes. Por quê? Uma pessoa com deficiência visual, um cadeirante, ele pode cair aqui nesse vão, tá certo? Então, é um exemplo aí de barreiras nos transportes, ou a ausência daqueles elevadores para que a pessoa que utiliza uma cadeira de rodas consiga entrar. Então, entende? Tá bom? São as classificações aqui das barreiras. A barreira nas comunicações e na informação que vai prejudicar o recebimento e a expressão de mensagens ou de informações. As barreiras atitudinais, que se referem a atitudes e comportamentos.
e as barreiras tecnológicas, que são aquelas que impedem o acesso às tecnologias. Como, por exemplo, imagina que o órgão público ele tem lá um determinado sistema que é utilizado no dia a dia do órgão e ele não está preenchendo critérios de acessibilidade. Quer dizer, uma pessoa com deficiência visual não consegue operar aquele sistema. Mas como assim, professor? Vou te dar um exemplo. Existem alguns softwares, você está vendo aí, que a pessoa vai passar, claro, não exatamente nesses modos que o professor está colocando aqui, mas principalmente, por exemplo, para navegação na internet ou para a utilização de alguns softwares que você vai passando o mouse e ele vai fazendo a leitura do que está na tela, enfim. Existem aí alguns instrumentos, algumas tecnologias que possibilitam isso. Então, a ausência da utilização desse software de leitura de tela é um exemplo de barreira tecnológica, tá? A barreira atitudinal, que eu acabei não te dando o exemplo, né? São atitudes e comportamentos. Imagina lá, uma pessoa que, por exemplo, não respeita a vaga de pessoa com deficiência, por exemplo. É uma espécie de barreira atitudinal, é um comportamento. Porque se ela para lá na vaga da pessoa com deficiência, ela faz com que a pessoa com deficiência tenha que procurar outra vaga. E às vezes ela vai ter que achar uma vaga lá longe da entrada ou da saída. E para você que não tem deficiência é muito fácil. Sair do carro, entrar e voltar ou andar um pouquinho. Agora, uma pessoa que, dependendo da deficiência que ela tem, pode ser uma dificuldade grande. Então, está aí a importância, né? Ou ainda tomar certos cuidados, né? Pessoa que para lá o carro em cima da calçada, não deixa o espaço para as outras pessoas passarem. Para uma pessoa que não tem deficiência, ela vai lá, passa na rua, né? Olha se vem carro, toma cuidado e anda, ou se espreme para passar ali entre o carro. Agora, em um cadeirante, né? E uma pessoa com deficiência visual. Então, são exemplos aí de barreiras atitudinais, que são essas atitudes e comportamentos, tá bom? A comunicação, aí resumindo, a comunicação é o quê? É toda aquela forma onde você tem aqui um emissor, né? Você tem um receptor, aí você tem uma informação que será passada através de um canal. Então o emissor ele pega essa informação, ele codifica essa informação, ele remete através de um canal. O receptor, por sua vez, recebe essa informação, decodifica essa mensagem e muitas vezes passa o feedback aí para o emissor. E dentro desse processo podem ocorrer ruídos, podem ocorrer diversas situações. Então a ideia de comunicação é basicamente isso que é trazido aqui na lei. Tá? Ele vai dizer que é uma forma de interação entre os cidadãos. Então não é só a língua falada, inclui o braille, inclui o Libras, tá aqui, inclui o braille, inclui o Libras, que é a língua brasileira de sinais, visualização de texto, sistema de sinalização de comunicação tátil, para se comunicar com a pessoa, por exemplo, que é deficiente visual e que também é deficiente auditiva, a utilização de caracteres ampliados, dispositivos multimídia e por aí vai. Tudo isso vai se enquadrar dentro da ideia de comunicação, porque você tem um emissor que está passando uma informação para um receptor. Então, não é necessariamente a informação, tá? A comunicação falada. Não é só isso. Ela é muito maior, é muito mais ampla. Tá bom? Além do que, temos os conceitos, a exceção aqui que o professor falou, que é a adaptação, não é isso? Desenho universal é a regra geral. A adaptação é a exceção. Então, eu costumo brincar que é o jeitinho brasileiro. É aquela adaptação, aquela modificação, aquele ajuste que é necessário e que é adequado. E que não vá trazer aí um grande prejuízo, um ônus desproporcional e indevido, que pode ser requerido em cada caso, a fim de fazer e garantir que a pessoa com deficiência possa alcançar a igualdade aí com as demais pessoas quando estiver exercendo seus direitos e liberdades fundamentais. Por exemplo, imagina que você tem dentro de um edifício, você tem lá um elevador. Aí imagina que esse elevador ele já é um pouquinho mais antigo, então ele não tem o botão em braille, tá? Para que uma pessoa com deficiência visual possa se guiar em qual andar ela vai. Então, de repente, a pessoa colocar ali esse botão no elevador, colocar algum adesivo, vamos dizer assim, né? Que possibilite a acessibilidade, é um exemplo de adaptação razoável. Ou pegar lá, por exemplo, uma escadinha que tinha lá pequena, de 2 degraus, né? E transformar em uma rampa, né? Possibilitando o acesso. Então, é um exemplo de uma adaptação, de uma modificação, de um ajuste necessário. Tá bom? Aí a gente tem que avaliar cada caso. Então, por isso que eu disse, desenho universal é regra geral, adaptação é exceção. O elemento de urbanização você não pode confundir com o mobiliário urbano. O elemento de urbanização ele está relacionado aos componentes de urbanização, os componentes de obras de urbanização. Então está relacionado à pavimentação, saneamento, encanamento para esgoto, distribuição de energia elétrica e gás, iluminação pública,
serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo. Então tem muito a ver aqui com a questão de serviços públicos. São esses serviços que serão colocados à disposição para dotar aquela região de urbanidade, de pessoas, não é? Para dotar aquela localidade de concentração de pessoas. Então você precisa desses elementos de urbanização, elementos que vão possibilitar a urbanização daquela região, entendeu? Isso é diferente do que? Do mobiliário urbano. Por quê? O mobiliário urbano normalmente ele é superposto ou adicionado ao elemento de urbanização. Por exemplo, você tem dentro de um parque a distribuição de água, tá? A distribuição de água, por exemplo, né? O encanamento de esgoto, saneamento, enfim. Aí você vai ter um bebedouro aqui, você vai ter um bebedouro ali, então esse bebedouro é considerado como um mobiliário urbano. Outro exemplo, vamos lá. Você tem aqui a pavimentação, a via, que é considerado como um elemento de urbanização, certo? Legal. Veja, aí dentro aqui, peraí, vamos pegar aqui, ó, a via, né? Você tem aqui a via, certo? Aí aqui você tem a calçada, chamado de passeio, né? Aí na calçada aqui normalmente você vai ter os postes, né, de iluminação. Veja, a pavimentação é um elemento de urbanização. Esses postes, as placas que são colocadas aqui, são considerados como mobiliário urbano. Então é a dica que eu dou. Lembra que o mobiliário urbano é superposto ou adicionado ao elemento de urbanização. E é exatamente o conceito que é trazido na lei. Depois você vai dar uma lida nesses conceitos, tá bom? Para memorizar. A própria lei vai trazer vários exemplos. Olha só. Semáforos, postes de sinalização, pontos de acesso coletivo às telecomunicações, lembra do orelhão? Fontes de água, lixeiras, todos, marquises, bancos, quiosques, enfim. Então são exemplos que são trazidos aí pela lei. Veja que temos o conceito também de pessoa com mobilidade reduzida. E aí você não pode confundir pessoa com deficiência com pessoa com mobilidade reduzida, tá? Porque a mobilidade reduzida é diferente da pessoa com deficiência. Porque a pessoa com mobilidade reduzida é aquela que não se enquadra dentro do conceito de pessoa com deficiência. Por quê? Porque a pessoa com deficiência não é aquela que tem impedimento de longo prazo. Agora, a pessoa com mobilidade reduzida, normalmente esse impedimento que ela tem é o quê? Ele acaba sendo, né? Pode até ser permanente, vamos dizer assim, mas ele não chega a se enquadrar como uma deficiência. Olha só o que o inciso 9 vai dizer pra gente. Pessoa com mobilidade reduzida é aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. Então, tá vendo que essa é a ideia, vamos lá, para que você entenda, né? Diferenciar o idoso. O idoso, ele não necessariamente tem a dificuldade de locomoção, mas é fato que conforme a gente vai envelhecendo, o nosso corpo, biologicamente falando, ele também envelhece, as nossas células envelhecem, não é? Então veja que a gente passa a enfrentar algumas limitações, não é? E aí tem algumas pessoas que têm uma velhice mais saudável, outras não. Algumas conseguem se movimentar, outras não. Então, isso é considerado, por isso que o idoso é considerado como uma pessoa com mobilidade reduzida. Porque para ele, muitas vezes, se movimentar não é igual uma pessoa jovem. Por isso que tem lá os assentos prioritários à pessoa idosa e que devem ser respeitados, não é? Então, veja que a pessoa com mobilidade reduzida é essa, então, que, por algum motivo, ela tem essa dificuldade de movimentação. Pode ser uma dificuldade de movimentação permanente ou temporária. A gestante é temporariamente, né? Porque depois que ela ter o parto lá, né, der a luz, vai nascer a criança e aí ela só vai ter uma vida inteira de dor de cabeça, né? Vai estar limitada a vida inteira, não mais. É permanente, né, professor? Porque o filho dá dor de cabeça. Brincadeiras à parte, né? Mas pelo menos aquela questão de carregar o filho e as limitações que realmente têm que ser colocadas ali à gestante, porque ela tem que ser tratada com todo o carinho que merece, porque está gerando uma nova vida ali dentro e temos que ter o cuidado necessário, né? Então ela tem uma dificuldade de mobilidade, né, reduzida, né, ou flexibilidade, enfim. Então você entendeu que há essa diferenciação entre a pessoa com deficiência e a pessoa com mobilidade reduzida. Vou te dar um outro exemplo. Imagina uma pessoa que sofre um acidente de veículo e acaba quebrando a perna. Por aquele período que ela estiver com a perna quebrada, ela é considerada como uma pessoa com mobilidade reduzida, entende?
porque ela, pelo motivo do acidente, ela tem essa dificuldade de movimentação temporária. Então veja que ela não se enquadra como uma pessoa com deficiência, entendeu? Tranquilo até aqui? Vamos dar uma agilizada aqui, que o nosso tempo ele vai caminhando, né? Eu gostaria de ficar o dia inteiro aqui com você, mas eu aposto que você ia se cansar do professor Evandro. Então, vamos continuar. A residência inclusiva, ela é, na verdade, um serviço que é oferecido no âmbito da assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social. Ela oferece à residência inclusiva o serviço de acolhimento institucional. Ela oferta o serviço de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social. Então, para aquela pessoa com deficiência que tem vínculos familiares fragilizados ou rompidos, esse serviço da residência inclusiva vai abrigar essa pessoa, né? Então, veja, por exemplo, uma pessoa com deficiência que está sendo ali vítima dentro de um ato como questão do estupro, né, do abuso do vulnerável. Então imagina, o pai e a mãe abusavam da criança, aí destituiu do poder familiar, o judiciário destituiu, essa criança com deficiência precisa, né, ser cuidada por alguém, ela não pode ficar à mercê aí do mundo. Então ela vai ser colocada ali, caso não seja possível dentro do próprio seio familiar, ela será colocada dentro de uma residência inclusiva. Então é isso que é o conceito. São localizados em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com esse apoio psicossocial para atendimento das necessidades da pessoa acolhida. É destinada tanto a jovens como adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõe de condições de autossustentabilidade, que tenham seus vínculos familiares fragilizados ou rompidos. O que é diferente da moradia para a vida independente. Enquanto que na residência inclusiva a ideia é a seguinte: ei, pessoa com deficiência, você não tem ninguém que cuide de você, você não tem como cuidar de você mesma. Vem com o papai, que é o Estado, o poder público, que eu cuido de você. Já a moradia para a vida independente é um conceito diferente. Significa o quê? Ei, pessoa com deficiência, vá lá morar sozinha. Vá morar com autonomia, vá morar com independência. Compreende? Olha o conceito que está na lei. Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência é a moradia com estruturas adequadas, capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados, que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. O atendente pessoal é a pessoa que atende pessoalmente a pessoa com deficiência. Pode ser um parente ou não dela. Pode ganhar dinheiro para isso ou não. E presta cuidados básicos, como, por exemplo, leva no banheiro, alimenta, ajuda a tomar banho e assim por diante. Tá bom? Excluído aqui o enfermeiro. O enfermeiro não é um atendente pessoal, isso já caiu em prova. Tá bom? Profissional de apoio escolar é a pessoa que auxilia ali no dia a dia da pessoa com deficiência, vai exercer atividades de alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência e atua nas atividades escolares que for necessária a sua participação. Pode atuar em todas as modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas. E aí excluímos as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. O professor que está ali para dar a sua aula, ele vai dar a sua aula, ele vai... Você acaba não confundindo essas situações, entende? Então é a mesma ideia do enfermeiro aqui. Mas vamos lá. Por vezes ele acaba exercendo algumas atividades de profissional de apoio escolar, tá? Mas o professor é o professor. Vamos lá. Principalmente na rede pública, vamos dizer assim. O acompanhante. O acompanhante é aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Então, o atendente pessoal é aquele que atende pessoalmente, presta cuidados básicos. O acompanhante é aquele que está junto. Então, ele está junto com a pessoa com deficiência, ele acompanha. Eu vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte, ó. Temos aqui 3 pessoas. A pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. A pessoa A é uma pessoa com deficiência. E aí ela foi no cinema, imagina que isso aqui é o cinema, com seu atendente pessoal e seu amigo. O B, então, imagina que é uma pessoa contratada para cuidar da pessoa com deficiência, para prestar esses cuidados básicos. É o nosso atendente pessoal. Então, o B é o atendente pessoal. E o C, que é o amiguinho que foi no cinema, é o acompanhante. Veja, então, que nesse nosso exemplo, o A é a pessoa com deficiência, o B é o atendente pessoal, que também é um acompanhante, e o C, que é um acompanhante. E por que é importante essa definição? Porque alguns direitos vão ser extensíveis
ao atendente pessoal, ao acompanhante da pessoa com deficiência. Estiver acompanhando, compreende? Depois a gente vai tratar um pouquinho melhor sobre isso. Vamos lá. A lei fala ainda sobre a igualdade e a não discriminação, dizendo que a pessoa com deficiência ela tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e que ela não pode sofrer um tratamento discriminatório. E o que vem a configurar um atendimento, uma discriminação em razão da deficiência é isso aqui, ó. É o que está no artigo 4º, parágrafo 1º. Discriminação em razão da deficiência é toda forma de distinção, restrição ou exclusão, seja por uma ação, seja por uma omissão, que tem o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Então imagina, por exemplo, o chefe que sabe que ele tem lá um instrumento de tecnologia assistiva, né, ou de ajuda técnica que pode auxiliar o seu funcionário, está lá guardado no almoxarifado, que é para o uso das pessoas com deficiência, só que ele dolosamente não dá isso, ele acaba postergando, ele não quer ajudar aquela pessoa, ele não quer colaborar para que essa igualdade seja estabelecida, então pode ser considerado como discriminação em razão da deficiência, tá bom? Então é isso, é o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. Veja que a pessoa com deficiência ela não é obrigada a utilizar, usufruir de um benefício, um direito que está à sua disposição. Ela não é obrigada. Por exemplo, o Estatuto fala, né, a história dos 3 porquinhos lá, o Estatuto fala que, quando a gente falar do direito à moradia, você vai entender isso. O Estatuto fala que, em relação às moradias que forem construídas com a utilização de recursos públicos, né, esses programas habitacionais, eles vão ter que fazer lá uma determinada reserva para pessoas com deficiência. Então, peraí, as pessoas são obrigadas a comprar imóveis nessas condições? Não, compra quem quiser. Tá bom? Então, é um exemplo de direito que é colocado à disposição da pessoa com deficiência e que ela pode utilizar caso ela queira. Ela não é obrigada a utilizar de um direito ou benefício que está à sua disposição. Então, ela tem que ser protegida da negligência, da discriminação, da exploração, da violência, tortura, crueldade, de opressão, de tratamento desumano ou degradante. Não só ela, como todas as pessoas, não é? E aí, para protegê-las, a gente resolveu estabelecer aqui na lei uma prioridade, vamos dizer assim, em relação a isso. Então, é conhecido aqui, olha o que o parágrafo único diz, que para os fins da proteção mencionada no caput, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Então veja que essas pessoas são consideradas como especialmente vulneráveis, a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência. Então eu costumo brincar que é o seguinte, todo mundo que tem deficiência é considerado como especialmente vulnerável, menos o homem adulto. Então o homem adulto com deficiência ele não é considerado como especialmente vulnerável. Ele é vulnerável, sim, mas ele não é considerado como especialmente vulnerável. Como assim, professor? Ele fala, ó, para fins de proteção mencionada no caput. E ele ainda fala da tortura, não fala aqui, ó? Fala, ó. Imagina, sei lá, vamos pegar um exemplo para que você entenda. Imagina que um delegado ele recebeu lá 2 denúncias. Recebeu 2 denúncias no mesmo momento, em locais distintos, sobre 2 pessoas que estavam sofrendo tortura. Um era um homem adulto com deficiência e o outro era uma criança com deficiência. Normalmente, né, dificilmente ele vai ter pessoal para conseguir fazer as 2 diligências ali ao mesmo tempo. Então ele tem que estabelecer uma prioridade, né? Veja, ele vai dar prioridade para o que aqui? Para a questão da criança, entende? Por quê? Porque ela é considerada como especialmente vulnerável para fins de proteção, entende? Então, a ideia é essa, tá certo? Aqui é apenas um exemplo que o professor elucidou para você, tá? Tranquilo até aqui? Além do que, veja que antigamente a deficiência, ela, a depender de como ela acontecia, ela poderia classificar a pessoa como não tendo capacidade civil. Mas o Código Civil ele foi alterado. Ele foi alterado, tá bom? Tanto que hoje o absolutamente incapaz, nós não temos mais lá a pessoa com deficiência mental, tá bom? Absolutamente incapaz hoje é os menores de 16 anos. Então o Código Civil ele foi alterado, tá bom? Foi uma das grandes alterações aí do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Veja que a pessoa com deficiência hoje, o fato dela ter deficiência não afeta a sua plena capacidade civil.
Tá bom? Então não é porque a pessoa tem deficiência que ela não tem capacidade civil. Ela tem sim. Então ela tem plena capacidade civil. Inclusive para, então rol exemplificativo. Ela pode se casar com quem ela quiser. Então se ela for uma pessoa com deficiência mental no mais alto grau possível e falar quero me casar, ela pode, tá certo? É isso aí. Ela pode exercer a sua liberdade sexual com quem ela quiser. Aquela questão do crime, né, de abuso do vulnerável, enfim. Tem que ser relativizado caso a caso, né? Vai ter que ser feita uma análise ali por parte do delegado muito cuidadosa, porque se a pessoa com deficiência quis participar daquele ato, ela tem esse direito, ela tem o direito à liberdade sexual, tá bom? Ela pode ter filhos, ela pode decidir quando e como ter esses filhos. Se ela quiser fazer inseminação artificial, ela pode. Então, é garantido esse direito a ela, tá bom? E é proibido o poder público fazer a sua esterilização compulsória. Então, obrigar a mulher a fazer a laqueadura, o homem a fazer a vasectomia, é proibido, tá bom? Ela tem o direito de constituir família, de conviver na comunidade, incluindo o direito de exercer de ter a sua guarda para outras pessoas e de exercer a guarda de outras pessoas, ou a tutela, a curatela. Ela pode adotar e ser adotada em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, tá bom? Então ela tem todos esses direitos, ela é considerada como plenamente capaz, tá? Hoje em dia existe lá a questão da curatela, existe a questão da tomada de decisão apoiada. A curatela já é para casos bem excepcionais. E para ter a curatela precisa de uma ação judicial, onde o juiz vai determinar o curador tem que prestar contas, tem todo um procedimento previamente definido em lei, tá bom? Então veja que é um dever de todos comunicar à autoridade competente uma ameaça, uma violação a um direito da pessoa com deficiência. E aí aqui nós temos inclusive uma exceção ao princípio da inércia da jurisdição. Porque os juízes e os tribunais, quando tiverem conhecimento de fatos que caracterizem uma violação prevista no Estatuto, eles devem remeter cópias disso para o Ministério Público, devem remeter peças ao Ministério Público para que o MP adote as providências cabíveis. Isso aqui já cai bastantão em concursos de tribunais, tá? Eles gostam de perguntar, o escrevente técnico, ao se deparar com isso, deve encaminhar a peça ao Ministério Público? Cuidado, hein? Na verdade, aqui a lei fala juízes e tribunais, quer dizer, os juízes, embargadores. Então, na verdade, o escrevente tem que comunicar ao juiz e ao tribunal para que o juiz e o tribunal remeta isso. Então, tem que tomar cuidado aí com as palavrinhas, como a questão é apresentada, tá bom? Bom, depois você vai dar uma lida nesses outros artigos aí, tá? Já não possui uma incidência tão grande, mas vez ou outra acabam caindo em prova. Que o nosso tempo vai se esgotando, eu vou focar aqui nos pontos principais. Vamos lá. Temos a questão do atendimento prioritário, e você precisa entender que a pessoa com deficiência ela tem direito de receber atendimento prioritário. Aí a gente vai ter essa questão do atendimento prioritário sendo regulamentado por outra lei, tá bom? A lei, salvo engano, a 10.098 ou a 48, ela vai falar sobre a prioridade no atendimento, tá bom? Então, essa prioridade de atendimento envolve proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então imagina, por exemplo, que desaba 2 prédios. Nesse prédio tinha uma pessoa com deficiência, nesse não. Veja, os bombeiros ao chegarem ao local, claro que eles também vão ter que observar os protocolos de atendimento médico e tudo mais, né? Mas se estiverem esses 2 prédios nas mesmas condições, não sabe se tem vivo ou não, eles devem iniciar a busca por esse prédio na qual existe uma pessoa com deficiência, porque ela tem prioridade aqui, né, de socorro, de proteção, tá bom? Ou ainda, né, imagina que exista lá um sistema de proteção de testemunhas, né, dentro de investigações de organizações criminosas e por aí vai. E aí não tem dinheiro para incluir 2 pessoas, só tem dinheiro para incluir uma, tem uma pessoa com deficiência e a outra não, a gente vai dar prioridade à pessoa com deficiência. Ou ainda um outro exemplo, imagina o seguinte, né? Vamos pegar um exemplo mais palpável, porque normalmente esse daqui do desabamento você acaba levando outras coisas em consideração também, né? Outros fatores, outros protocolos de atendimento médico, né? Às vezes pode ser que, começando por esse prédio, tenha indícios de que as pessoas consigam ainda estar vivas e salvar o maior número de vidas, enfim. Outras coisas são levadas em consideração, mas vamos trazer um exemplo. Imagina que dentro de um pronto-socorro, um PS, chega lá 2 pessoas, né? Chega lá 2 pessoas, uma pessoa com deficiência e uma pessoa que não tem deficiência. Tá? E as 2 chegam com o mesmo tipo de problema, né? As 2 estão ali numa situação igual
em termos de emergência médica. Né? As duas não estão tão graves, também estão sentindo um mal-estar. Né? Chegam as duas ali. A pessoa com deficiência tem direito de prioridade. Ela vai ser atendida primeiramente pelo fato dela ter a prioridade de atendimento. Agora, é claro, chega uma pessoa com deficiência com a unha encravada e chega lá uma pessoa sem deficiência infartando, a gente não vai atender a unha encravada primeiro, né? A gente vai dar prioridade à pessoa que está no estado mais grave. Então, essa questão de proteção e socorro, a gente sempre tem que levar em consideração os protocolos de atendimento médico, e a lei vai falar isso para nós também. Ela vai ter prioridade de atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. Então, sempre você vai ver lá uma prioridade de atendimento em relação a serviço, em relação ao atendimento que é feito. Então, a pessoa com deficiência goza de prioridade de atendimento. Normalmente, você vai ter até um guichê específico aí, principalmente nas instituições bancárias, para fazer esse tipo de atendimento, tá bom? Além do que, ela vai ter a questão de recebimento, disponibilização de recursos, sejam eles humanos ou tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, ao elaborar, por exemplo, o orçamento público, e se você tiver em dúvida entre duas prioridades parecidas, vamos dizer assim, né, você vai ter que dar prioridade a disponibilizar recursos. Então, concurso para, por exemplo, recursos humanos, concurso para assistência social, né, para trabalhar ali na área de saúde, para trabalhar ali no contato com as pessoas com deficiência, é algo prioritário aqui de acordo com o Estatuto, como também recebimento de recursos tecnológicos. Então, está sobrando um dinheirinho, por que não implantar ali um sistema que uma pessoa com deficiência visual possa operar? Então, dar acessibilidade àquele sistema. Então, essa é a ideia da lei, tá bom? Dar prioridade para isso, bem como na disponibilização de pontos de parada, estações e terminais que sejam considerados como acessíveis no transporte coletivo de passageiros, garantindo a segurança no embarque e no desembarque. Tem também aqui a questão da prioridade de atendimento na questão do recebimento, acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis, que vai garantir aí o acesso à informação. Então, ela tem a prioridade desse acesso à informação, ela tem prioridade no recebimento de restituição de imposto de renda. Então, cuidado, o Estatuto ele não diz que a pessoa com deficiência tem direito à isenção, de imposto de renda. Não é isenção, é prioridade no recebimento da restituição. Isso já caiu em algumas provas. Ela também tem prioridade na tramitação de processos e procedimentos judiciais e administrativos, em que for parte interessada em todos os atos e diligências. Então, processo judicial ou processo administrativo que envolva pessoa com deficiência, ela vai ter uma prioridade. E, normalmente, isso daqui vai ser regulamentado por lei, tá? Trazendo para doenças um pouco mais graves, doenças que realmente façam um certo sentido você dar aquela tramitação processual diferenciada. Mas a lei ela não é tão específica a esse ponto, tá bom? Mas é um direito. Por enquanto, guarde que é um direito essa tramitação, seja um processo judicial, seja um processo administrativo, seja um ato do processo, seja uma diligência. Então, imagina lá, um oficial de justiça. O oficial de justiça passou no cartório, pegou lá uma fila de 30 processos, 30 intimações e citações para cumprir. Aí ele nota que dessas 30 tem lá um processo que tem uma pessoa com deficiência. Ele tem que dar prioridade para o cumprimento desse ato, entende? Então é a prioridade que é trazida aqui pela lei. Veja que esses direitos que a gente estudou aqui, esses 7 direitos, tem 2 deles que são extensíveis, tá? Aliás, 2 deles que não são extensíveis ao acompanhante ou ao atendente pessoal. Ó, os direitos previstos neste artigo são extensíveis ao acompanhante da pessoa com deficiência ou seu atendente pessoal, exceto quanto ao disposto no inciso 6 e 7 deste artigo. Quer dizer, tirando a tramitação de processos e a restituição de imposto de renda, os outros direitos vão ser extensíveis ao acompanhante ou atendente pessoal. Por exemplo, imagina lá o cinema, que a gente deu o exemplo lá atrás. Imagina que você tem lá as 3 pessoas, a pessoa com deficiência, o acompanhante e o atendente pessoal, que também vai ser o acompanhante, indo lá assistir o cinema. Né? E aí eles estão na fila esperando para entrar. Veja, a pessoa com deficiência, seu acompanhante e seu atendente pessoal vão poder furar a fila. Pois é. Por quê? Porque eles têm prioridade de atendimento. Compreendeu? Tá bom? Isso é uma situação do dia a dia que eu já até presenciei esse tipo de situação acontecer, né? As pessoas, principalmente pelo fato de não conhecer a letra da lei, uma vez estava ali esperando para assistir uma sessão de cinema, a pessoa com deficiência se identificou, e aí entrou ela e não sei dizer se era atendente pessoal, mas enfim, entrou com 2 acompanhantes.
E as pessoas ficaram, uma ou outra pessoa ali achou ruim isso, entendendo que só a pessoa com deficiência tem prioridade. Não, meu amigo, não é assim. Seu acompanhante, seu atendente pessoal também tem. Então, é bom se informar, né? Vamos lá. Parágrafo 2º, nos serviços de emergência, públicos e privados, a prioridade conferida a esta lei é condicionada aos protocolos de atendimento médico. É aquele exemplo que eu dei para você da unha encravada e a pessoa infartando, né? Você tem que relevar essas prioridades, tá bom? E aí, para a gente já caminhar um pouquinho mais para o final da aula de hoje, o professor já falou bastante com você aí de casa, você precisa entender que isso daqui é só para dar o gostinho para você aí de casa. Hoje vai acabar não dando tempo da gente entrar nos direitos em si, tá bom? Mas você já viu alguns direitos, é claro, só que eu falo direitos em si por quê? Porque é a estruturação que é dada pela Lei 13.146, porque ela traz lá uns direitos fundamentais e divide, faz essa divisão dos direitos fundamentais. Fala sobre o direito à vida, fala sobre o direito à habilitação e reabilitação, fala sobre a saúde, educação, moradia e trabalho, assistência social, previdência social, cultura, esporte e lazer, direito à mobilidade. Então, vai falar lá que no direito à vida tem que respeitar a vontade da pessoa com deficiência, que a habilitação e reabilitação o poder público vai oferecer, que no direito à saúde, por exemplo, o serviço de saúde, ao identificar um ato de violência ou suspeita de violência contra a pessoa com deficiência, que tem que compulsoriamente notificar ali alguns órgãos, vai falar sobre o direito à educação, que a pessoa com deficiência tem direito à educação inclusiva em todos os níveis e modalidades de ensino, enfim, e vai definir cada um desses direitos. Isso aqui são só uma pitadinha do que eu estou trazendo aqui para você, é o que está previsto na lei, tá? Hoje, é claro, não tem como a gente ver tudo isso, né? Nosso tempo é limitado e você vai acabar dormindo aí do outro lado e não é o objetivo dessa aula, tá bom? Então, meu amigo, dentro desse bloco de aulas, o que eu queria falar é isso, porque eu ainda tenho algumas questões que eu quero fazer com você aí de casa, tá? E aí a gente vai deixar essa parte dos direitos e falar do direito à vida, falar aqui com você de casa sobre o direito à habilitação, direito à saúde e esses outros direitos para os nossos próximos blocos de aulas, para os nossos próximos eventos, como o professor falou, tá certo? Tendo aí boas curtidas no vídeo, a gente identificando que vocês gostaram desse tema, gostaram desse assunto, a gente dá andamento nesse tema e grava mais, e grava continuidade aqui de onde paramos do Estatuto, tá bom? Bom, você vê que tem outros direitos aí, tá bom? Que a gente vai acabar não abordando aqui dentro dessa aula pelo fato do nosso tempo aí estar se esgotando, o nosso tempo ser limitado. Vamos fazer questõezinhas? Vamos treinar o que estudamos hoje? Vamos lá, professor. Eu peguei hoje questões principalmente da FCC, tá? Porque a FCC ela faz bastante concurso para tribunais e essa é uma matéria que cai muito no âmbito dos tribunais. Mas como eu disse, não são só para tribunais, né? Você viu que muitas alterações ali impactaram em outras legislações, então acaba sendo um tema que cai bastante em concurso. Mas vamos lá. Essa questão 1 aqui, ela caiu na FCC para analista judiciário, área administrativa. Vamos ver a questão, olha só. Fernanda, ela é deficiente visual. Ela é solteira, com 35 anos de idade. Pretende realizar o sonho de ser mãe, por meio da fertilização in vitro. Será que a Fernanda pode? Pode. O poder público, lembra que eu falei para você que é proibida a esterilização compulsória? Então é um direito dela. Já sua amiga Daiane, também deficiente visual, casada com Fábio, deficiente auditivo, pretende adotar uma criança. Ela pode adotar? Sim, também a adoção é um dos direitos garantidos à pessoa com deficiência. Ela tem, aliás, a plena capacidade civil hoje em dia. Ela não é mais considerada como incapaz ou relativamente capaz, não. Ela é considerada como plenamente capaz. Então, as duas, uma pode ser mãe e a outra pode sim adotar. Resolvida a questão, não é isso? Vamos lá. Nesses casos, de acordo com a lei, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa? Até aqui certo. Sendo permitido o exercício dos direitos reprodutivos? Certo. Bem como o exercício do direito à adoção? Perfeito. Esse daqui parece ser o gabarito da questão, hein? Vamos analisar as outras. É proibido o exercício dos direitos reprodutivos? Errado, porque é permitido. É garantido. Bem como o exercício do direito à adoção? Não, também é permitido. Em razão exclusivamente de deficiência visual? Nada a ver. Não é o gabarito. É proibido apenas o exercício dos direitos reprodutivos? Errado, não é proibido, é permitido. Em razão exclusivamente da deficiência narrada, não importa a deficiência. D. É expressamente proibido apenas o exercício do direito à adoção? Não, não é proibido a adoção, é permitido. Ela tem plena capacidade civil, meu amigo. É expressamente proibido apenas o exercício do direito à adoção? Errado. É um direito permitido. Tá vendo que as questões elas costumam ser bastante a literalidade da lei dentro desse tema. Então, a gente conclui aí, e aí a produção vai trazer o gabarito da questão, que realmente é a letra A. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, incluindo
direito à reprodução, incluindo o direito à adoção, seja na condição de adotante, seja na condição de adotado. Tranquilinho, você viu que é só analisar com calma, fazer análise dessa conjuntura aí entre as alternativas. Prova de múltipla escolha é mais fácil, né? A prova de certo e errado já vai dificultar um pouquinho mais essa questão da eliminação, mas você tendo conteúdo, e por isso é bom você treinar por questão de certo e errado, por questão de múltipla escolha. Treina questões, é o que importa. Quanto mais você treinar, melhor você fica. Está tentando, às vezes, alguma doutrina que é utilizada por uma ou outra banca, que acaba sendo diferenciado, mas enfim. Aqui dentro desse tema a gente não costuma ter muito esse tipo de problema, não. Vamos lá. Próxima questão. Caiu na FCC, para analista judiciário na área de contabilidade. Olha só, segundo expressamente previsto pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará histórico psiquiátrico, não era o que a lei falava, pontuação em testes cognitivos, não era o que a lei falava, impedimentos até falava, né? Falava impedimentos nas funções e estruturas do corpo. Ó. Então, impedimentos, aí acho que na verdade seria um N aqui, né? Mas enfim, impedimentos nas funções e estruturas do corpo até aqui poderia, mas o resto está estranho, né? Relações familiares, respaldo efetivo do risco, não é a letra da lei. Não é a letra da lei. Então, eu vou deixar essa daqui já como errada. Vamos buscar uma mais correta. A restrição de participação da pessoa avaliada, né? Vamos analisar o restante. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, as relações familiares e o respaldo efetivo recebido no núcleo familiar histórico-psiquiátrico. Basicamente isso aqui de maneira invertida quase, né? Então também não vou nela não. Não é o que exatamente a letra da lei diz. A limitação no desempenho de atividades, certo. Impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, certo. Fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, certo. E restrição de participação da pessoa avaliada. Olha, está fazendo bastante sentido, hein? Eu vou colocar provisoriamente esse gabarito, mas eu vou analisar o restante. O grau de inclusão social da pessoa avaliada em seu meio comunitário não é a palavra da lei, não é exatamente o que ela diz. A limitação no desempenho de atividades, a autossuficiência para manutenção histórico-psiquiátrico, não é o que a lei diz. Impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, sim. Fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, sim. Pontuação em testes cognitivos? Não. E grau de inclusão social? Não é o que fala também. Então, com isso a gente conclui que está mais se coadunando aqui, que é praticamente copia e cola da letra da lei, é essa daqui, a letra C. E com isso, produção, qual que é o gabarito? É isso aí, é a letra C. Tá vendo? Com o conhecimento fica mais fácil de você acertar a questão. É claro que aqui você está respondendo a questão logo após ter visto o tema. E isso vai facilitar você enxergar a resposta correta. Por isso que é importante também você fazer questões periodicamente, mesmo que você não tenha estudado aquela matéria naquele dia, até para relembrar e não perder e não cair no esquecimento, tá certo? É isso aí. Vamos fazer aqui mais uma questãozinha. Essa daqui caiu no TST, tá bom? Na FCC, para analista judiciário e taquigrafia. Nos termos da lei do EPD, a violência contra a pessoa com deficiência acarreta sofrimento físico à vítima? Sim. Não caracterizando-se quando ocasionar sofrimento meramente psicológico, errado. Sofrimento físico e psicológico, não é essa a alternativa. Não engloba a conduta praticada em locais privados? Errado, é públicos ou privados. Por neste caso, o ato criminoso? Não, errado. Pode ser praticado por omissão? Sim. É aquela qualquer ação ou omissão. Não é isso que resulte prejuízo no exercício dos direitos, liberdades fundamentais, interrupção e por aí vai? Então, a alternativa C parece ser o gabarito. Por que eu digo parece? Porque você sempre vai analisar as outras alternativas. Você tem que fazer essa eliminação, porque essa está certa e porque essa está errada. Não é à toa que o professor traz os exercícios aqui para você. A gente se dedica, a gente separa o materialzinho para você, que é para você ter o melhor em termos de preparação e conseguir acertar essas questões em prova. Vamos lá. Então, nos termos da lei, a violência contra a pessoa com deficiência deve ser comunicada exclusivamente à autoridade policial ou ao Ministério Público? Não. Fala outras pessoas lá. Tem que comunicar ao Ministério Público, tem que comunicar à autoridade policial, tem que comunicar ao Conselho de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, normalmente esse tipo de palavrinha aqui, ó, exclusivamente, denota o erro da alternativa, hein? Fique esperto com isso. Então, não é isso não. Será objeto de notificação facultativa? Por aqui eu já elimino. Eu sei que é notificação compulsória. Então, eles não é uma faculdade, é uma obrigação.
pelo respectivo serviço de saúde e as autoridades competentes. Isso aqui você vai estudar no direito à saúde, que a gente não viu nessa aula, tá? Mas vamos lá. Então a gente conclui, e o gabarito é? Qual é? Produção, joga aí na tela para o pessoal. Gabarito letra C. E é isso aí, vamos fazer mais duas? Vamos lá. Caiu essa daqui para técnico judiciário, tá? Na FCC, na área administrativa. Em 2015, foi aprovada a lei que prevê diversos direitos para as pessoas que tenham impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O enunciado se refere a... Olha, super tranquila essa questão, hein? Tá falando que em 2015 foi criado o quê? O Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei 13.146 de 2015, tá bom? Porque a 1048 não é do ano de 2015, não é do ano de 2015, não é do ano de 2015. Por aqui a gente já consegue se guiar, tá certo? Então, é a alternativa E de Evandro. Qual o gabarito, produção? É isso aí. Vamos para a próxima e última questão. Caiu na FCC para analista judiciário, área de estatística. Cláudio é pessoa com deficiência e pretende participar de processo seletivo para ingresso em curso oferecido por instituição de ensino superior. Nos termos da Lei nº 13.146 de 2015, a instituição deverá disponibilizar recursos de acessibilidade de tecnologia assistiva adequados. Isso aqui você vai estudar mais no direito à educação, tá bom? Não deu tempo da gente ver aqui neste bloco de aulas, mas já fica o desafio aí para ver se você consegue acertar a questão. Vamos lá. Então, ele vai ter direito aos recursos de acessibilidade de tecnologia assistiva adequados, independentemente de prévia solicitação. Isso aqui não faz sentido. Se ele vai precisar de um tempo maior para a prova, se ele vai precisar de algum recurso de tecnologia assistiva como uma prova em braille, por exemplo, sei lá. É um exemplo. Ele vai ter que dizer que ele precisa. A instituição que vai aplicar essa prova não vai fazer esse trabalho independente de requerimento. Então, não é alternativa A, ele tem que requerer. Previamente solicitados e escolhidos por Cláudio, faz sentido, porque um pode precisar de um instrumento, o outro pode precisar de outro instrumento. Então, por isso que são previamente solicitados e escolhidos por Cláudio. Então, faz bastante sentido. Imagina que na análise de um gráfico, né, pode ser que seja necessário um trabalho de comunicação tátil, algo do gênero. Então, são realmente esses recursos que serão escolhidos pelo próprio Cláudio, não pela instituição. Então, essa daqui, ó, parece o gabarito. Vamos ver o restante? Previamente solicitados por Cláudio, faz sentido. Tendo em vista a necessidade de cada candidato portador de deficiência, mas escolhidos pela própria instituição. Errado. É escolhido por Cláudio e a própria instituição vai ter que oferecer aquilo que foi solicitado previamente e escolhido pelo próprio Cláudio. Independentemente de prévia solicitação, errado, tem que solicitar. Os quais independem de solicitação, errado, tem que solicitar. Tá vendo que, ó, olha só, independem, são palavras que independem. Tá vendo? Só por essa palavra você já conseguia eliminar aqui, ó, quantas questões? Já quase todas, né? Você ficaria talvez em dúvida aí entre duas. Tá vendo como é importante você fazer esse trabalho? Se você, mesmo que você vá chutar uma questão na prova, eliminar as alternativas diminui a sua possibilidade de erro, aumenta a sua possibilidade de acerto, tá bom? É isso aí. Qual que é o gabarito? É isso aí. Letra B, como a gente colocou ali atrás. Não é isso? É isso aí. Tá aí. Letra B, a gente conclui os motivos dela ser o gabarito da questão. E para a gente finalizar esse bloco de aulas, se você curtiu, gostou da aula, deixa o vídeo e se inscreva no canal, tá certo? Gostou do tema? Queremos que continue aí o tema? Coloca nos comentários, fala, professor, gostei, continua a aula aí a partir do Direito à Vida, a gente vai continuar tendo aí essa boa repercussão. Então, para que isso possa acontecer, curta o vídeo, compartilhe o conhecimento com os seus amigos, assim como foi e pode ser útil para você, pode ser útil para outras pessoas também. Ajude nesse compartilhamento das informações, no compartilhamento do conhecimento, tá bom? Clique aí no sininho para você receber as atualizações e continue estudando até você passar. Passar em um concurso é dedicação, é perseverança. Vai depender de você, meu amigo. Algumas pessoas passam e outras não. Por quê? Porque aquelas que passam estão dedicadas, estão perseverantes naquele objetivo. Tenha sempre isso em mente.
A nossa função aqui como professores, como Qualis Concurso, é diminuir o caminho da aprovação. E para isso você pode sempre contar com a gente. Lá no site do Qualis Concurso nós temos lá curso de exercício, curso de teoria para o TCM São Paulo. Temos ali alguns cursos que estão à sua disposição para te ajudar nessa caminhada, tá bom? Então acesse lá no YouTube mesmo, a gente tem aqui vídeos de segunda a sexta diariamente, trazendo cada dia um conteúdo novo para você aí de casa. Nossas redes sociais também, Instagram, Facebook, segue lá. A gente está sempre trazendo conteúdo diferente para você aproveitar, tá certo? O conhecimento ele também é repassado nas nossas redes sociais. Então, siga-nos aí e obtenha cada vez mais conhecimento, saiba mais, tá bom? Saiba que a nossa missão é ajudar você a se preparar para essa prova, ajudar você a realizar o seu sonho. E tenha certeza de uma coisa, nós aqui no Qualis Concursos não iremos medir esforços para isso. Você sempre poderá contar conosco. Agora, meu amigo e minha amiga, eu quero desejar a você aí de casa um bom descanso. Não! Dizem por aí que concurseiro não descansa. Então eu desejo a você aí de casa um excelente dia de estudo. Larga essa internet e vai estudar, hein? Até mais!